A paz, oi, a paz, tudo bem? Que bom estar aqui de novo, na paz do nosso Deus, do nosso Senhor, que nos reúne, nos coloca aqui diante da presença dEle. É um privilégio, não é? Então vamos ler nosso texto, que está em Coríntios 10, 4. Coríntios 10, 4, diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Amém? Podemos nos sentar, ficar à vontade na casa do Senhor. Esse eu acho que é aquele microfone que foge de mim. Vocês já conhecem, né? Deixa ele, irmã. Ainda vou ficar boa e correr atrás dele. Amém? Que alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando mais uma vez da palavra do Senhor. E esse mês o desafio é falar sobre cristãos que, como nós, pretendemos ser firmes na rocha que é Cristo. Amém? Você quer ser firme? Quer? Na rocha que é Cristo, o Senhor quer? Então, hoje o Senhor vai nos ensinar mais uma estratégia para que nós possamos ser assim, firmes, alicerçados em Cristo e na sua palavra. Amém? Então, o texto, ele fala de um momento aqui que Paulo prega, né? Eu peguei só um versículo, mas Paulo está pregando e falando sobre exatamente a necessidade de caminharmos com Cristo no sentido de ser rocha. Por que ele usa esse termo aqui? Porque lá no Antigo Testamento tem um momento, não sei se vocês se lembram, que o povo que saiu lá do Egito, foi liberto, está caminhando no deserto e sente sede, né? Então, Deus orienta Moisés que fale com a pedra, né? E retire da pedra a água necessária. A pedra, no caso, é a rocha. Os geólogos ficam doidos, sabiam que a gente chama a rocha de pedra? Eles não gostam, não. O nome certo científico é rocha. A gente que tem mania de falar pedra. E Moisés estava lá e ele feriu a rocha e saiu água, a água que nutriu ali, matou a sede do povo. E tem um jeito de interpretar a Bíblia que chama alegórico. É quando a gente olha para o Antigo Testamento e relaciona as coisas que tem lá com o Evangelho. Então, a gente pode olhar para ele e falar: olha só, que semelhante. É isso que Paulo está fazendo nesse momento. Olha só, o povo tinha sede, estava para morrer de sede no deserto. E aí Deus fez o quê? Pediu para que tirasse água da rocha. E o texto diz, e usa essa palavra, Moisés feriu a rocha. E dela brotou água que foi vida para eles naquele momento. Se vocês conhecem uma história assim, o próprio Deus
dá o seu Filho Jesus no Evangelho, para que o povo sedento tire dele a água necessária para matar a sua sede e viver. Amém? Então, de forma triste e alegre, porque Jesus se dá por nós, e isso é motivo de alegria para nós, mas ele se verteu. Até o Lucas me perguntou o que era isso, o que era verter. Ele se derramou inteiro por nós, por amor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje tentando aprender a não perder isso de foco. Porque o dia a dia, a loucura, a vida da gente faz com que a gente tire os olhos daquilo que é o nosso foco, que é aquilo que nos alimenta, que é aquilo que nos dá a água necessária quando estamos sedentos, que é o próprio Cristo. E nesse raro momento que a gente tem aqui, a gente pode aprender do próprio Senhor de que forma que eu posso estar mais próxima dele, para que eu não esqueça nem um dia da minha vida que existe um Deus que morreu por mim, que foi ferido, que derramou tudo, que verteu tudo até a água. Derramou todo o seu sangue até que virasse água, para que nós pudéssemos ter vida, porque a nossa morte era irreversível. Não tinha solução para nós. Não tínhamos como fazer um caminho por nossas pernas, por nosso desejo, pela nossa vontade. O caminho era que o próprio Deus fizesse algo para que ele nos alcançasse. E Cristo abriu um caminho para nós. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Não, está fraco. Glorifica, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. E nada faz sentido, nenhum louvor, nenhuma pregação, se o centro não for Cristo. Amém? Não tá. Então, vamos lá. Eu com os meus botões, né? E seita que lá vem a história, né? Fiquei perguntando para Deus, né? Porque é um desafio, gente, pregar o mesmo tema. Todo mundo fala sobre a mesma coisa. E vocês acham que é fácil? Não, é que Deus é diversificado, né? E Ele usa cada um que vem aqui. Gente, creem, é Ele quem usa. Da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Hoje Ele fala, vou falar com aquele ali de uma forma mais próxima. No outro dia Ele fala com outro, e assim vai. Nós estamos aqui somente a serviço do Senhor. E eu fiquei lá com os meus botões falando, Jesus, o que eu vou falar para o seu povo? Me diz o que o Senhor quer que eu aprenda com isso e passe para eles. E eu comecei a estudar um pouco sobre a rocha. Está vendo? É o pastor Jétro. Ele tem um complô comigo. E eu, pensando, eu fui estudar um pouco sobre a rocha, porque não faço ideia, né? Não é minha área, né? E queria entender um pouco sobre o que é uma rocha.
Porque a gente para e pensa assim. Eu lembro quando eu comecei a construir, nunca acabei, só comecei, né? Abriu lá o alicerce para fazer, né, toda a fundação, e você vê que quanto mais alta a casa, mais fundo o alicerce, né? E desse jeito é a gente também. Você quer ser grande no reino? Prepara, porque vai cavar. Tem que descer para subir. Tem que cavar. Tem que dobrar. Tem que ajoelhar. Tem que clamar. Você quer ser grande? Você quer fazer coisas grandes? Entenda que não é sobre você. Não é sobre sua capacidade. Quanto mais você permitir cavar, para colocar as sapatas, né, Davi? Quanto mais cavar, mais fundo, maior o preço. Essa é a vantagem de quem vive os perrengues de ser cristão, né? A gente sabe que o Senhor está cavando, que está causando buraco ali, que está, mas que Ele vai construir algo. Amém? E nunca é sobre você. É também por você. Passa por você, mas é sobretudo para que você transborde esse amor de Cristo e faça um reino de Deus se estabelecendo em volta de você. O projeto de Deus com você, ainda que Ele resolva construir um prédio imenso, não é para você. É também para você, mas não único, exclusivamente para você. Amém? Isso é princípio também. A Érica falou dos princípios, isso também é princípio. Mas e aí? Eu me deparei com 9 características de avaliação da rocha. Não vou falar os 9, mas eu queria que a gente pudesse entender uma coisa. Aí eu vou para a minha área. Quando uma criança, deixa eu falar longe de criança para não dar ideia. Vocês já tiveram uma criança que engoliu uma moeda? Já tiveram? Já conheceram? Meu sobrinho engoliu um prego. O que a criança faz? Ela engole a moeda e o que a mãe e o pai ficam desesperados, vão para o pronto-socorro e o médico avalia e diz aonde está. E se estiver perto de sair, ele vai te mandar esperar. Por quê? A moeda não vai ficar no corpo. Por quê? Porque não é parte dele. E o que não é parte do corpo, o corpo põe para fora. Não absorve. Entende? Diferente quando você come comida que o intestino vai absorver. Não é? Então, para sermos cristãos firmados na rocha, nós temos que ter características de rocha. Nós não temos só que conhecer a Cristo. Nós não temos só que construir uma casa perto de Cristo, próximo a Ele. Nós temos que nos misturar com Cristo. Nos misturar com a rocha. Porque aí sim nós faremos parte do fundamento. Ele vai estar fundamentado em nós. Amém? Nós fundamentado nele. É isso. É fazer parte. Então, nós não podemos ter todas as características de Cristo, mas nós devemos nos parecer com Ele, cada dia mais. E aí eu fui pensar e pesquisar o que é quando o geólogo lá
ou geógrafo, estuda a rocha, o que ele avalia? Aí eu peguei alguns, tá? Ele avalia o tipo de dureza, a cor, transparência, o risco e o magnetismo, entre outras, tá? Eu peguei as mais importantes para nós. Diante de tudo isso, ele vai dizer se a rocha está com uma qualidade essa ou aquela. Entende? Tem qualidade de rocha. E nós que queremos estar fundamentados na rocha, não é qualquer rocha, é na rocha, nós temos que ter características parecidas com ela. Amém? Entenderam? Não é a síndrome do cofrinho que a criança engole e sai. Não é assim. Relação com Deus não é comprimido. Relação com Deus não é uma medida paliativa. Relação com Deus é construída. E perder características nossas para ganhar de Cristo. Perder nossas características para ganhar da rocha. Só assim nós seremos verdadeiramente fundamentados na rocha. Nós não vamos estar perto dela. Nós não vamos conhecer. Eu ouvi falar de Cristo. O inferno também. Ninguém conhece mais a palavra do que Satanás. Isso não é mérito. É o que a palavra faz em nós. Não é conhecer a palavra. Eu tenho um monte de amigo teólogo que conhece a palavra. E por isso, por conhecer demais, segundo eles, não acreditam mais. Conhecimento não é sabedoria, gente. Conhecimento qualquer acadêmico tem. Sabedoria e inteligência é outro nível. É outra coisa. Conhecimento eu adquiro. Sabedoria eu tenho ou não tenho. Ou Deus me dá ou não tenho. Entendem? Não é sobre nós o que nós podemos, é sobre quantos de nós está submetido, misturado e imitando a Cristo. Amém? Então, vamos lá. Dureza. Para ser um cristão fundamentado na rocha, é necessário qualidade de rocha. E uma delas é a dureza. Eu achei muito interessante, porque a dureza é a resistência que essa rocha tem às tempestades. A resistência que essa rocha tem às tempestades. Característica fundamental para ser fundamentado na rocha de Cristo, na rocha que é Cristo. Irmãos, eu amo a Cristo, mas eu estou magoado porque eu perdi o emprego. Você não sabe nada, não entendeu nada de quem é Cristo. Eu amo a Cristo, mas eu estou magoada, não falo com Ele há 1 ano, porque meu filho está doente. Não, gente. Não é sobre o quanto dói em nós. É sobre o quanto Cristo é em nós. E estar próximo de Cristo, eu não sei te dizer. Eu sei que tem dores aqui, né, Jéssica? A gente estava conversando na célula que é imensurável para mim. Tem dores, gente, que eu olho e eu falo, eu não sei se eu passaria. Mas tem muita gente que olha para a minha vida e diz, eu não sei se eu aguentaria o que você está vivendo.
Então, eu sei dizer da minha dor, né? Mas dói, dói. Porque lá no Evangelho, não esse Evangelho raso aí que o pessoal está pregando. Lá no Evangelho de verdade, está escrito que a gente teria aflições, que não é isso que determina se eu vou ou não estar com Cristo. Aliás, eu vou te falar, quando a dor chegou na minha vida, o que me faz levantar da cama e lutar por isso é saber que Cristo está comigo. Amém? E eu fiz questionamentos, claro que fiz. Eu perguntei a Deus, por exemplo, gente, eu fiz fisioterapia como graduação. Ó, pastor, isso é um complô. Como graduação. Me especializei em anatomia e neuroanatomia. E meu problema é neurológico. Quando eu comecei a ficar doente, eu chorava e falava, Senhor, tira da minha cabeça o que eu sei. Porque eu ia nos médicos, eles não sabiam que eu era da área, eles diziam assim, começavam a conversar em termo técnico. Só que eu conheço todos. Ah, é neurônio motor superior. Ah, então. Eu já sabia que eu estava sem perspectiva de vida nenhuma na visão deles. Hoje, mais curada a respeito disso, eu olho e falo, meu Deus, Deus vinha me preparando esse tempo todo para viver isso. Porque, irmãos, eu vou dar esse testemunho breve, porque Deus merece o louvor, a nossa adoração, e que nós devolvemos a Ele aquilo que Ele faz. Eu vi um tratamento sobre neuromodulação, que chama. E é um tratamento novo para doenças neurológicas. Quem faz esse tratamento? Fisioterapeuta. Sabe quanto custa cada sessão? R$600. 5 por semana. Né? Faz as contas aí. Toda semana. Durante, sei lá, uns 3, 4 meses. Eu falei, eu sou físio, especialista em neuro. Vou comprar o aparelho. Fui ver o aparelho mais barato, era 5.000. Falei, Senhor, não está fácil, parei de trabalhar agora. Preciso desse aparelho. Comecei a orar, irmãos. Deus falou comigo. Deus falou tão claro, e eu achei tão esquisito o que ele disse, mas o meu marido tinha saído, mudado de emprego, estava em outra empresa, e ele falou assim, vai e fala com o dono da antiga empresa. Ai, eu falei, João, Deus me falou algo. Mas se você não quiser fazer, eu entendo. E eu respeito. Ele falou, foi Deus que te falou? Foi, então vou fazer. Ele ligou, né? Ele era próximo, né? Já sabia do meu quadro e tudo mais. E o João falou, olha, desculpa, você sabe que nós somos cristãos. Minha esposa estava orando e Deus falou com ela. Ele falou assim, João, amanhã minha secretária vai te ligar para ver. No outro dia ela ligou, eles compraram o aparelho para mim.
Gente, é glória a Deus mesmo, com vontade. E aí eu olhei e falei, bom, o curso é um absurdo de caro. Eu tenho neuroanatomia, vou ver qual é o princípio desse aparelho. Fui ver, era o do eletroencefalograma. Aquele mapeamento, você coloca um choquinho, digamos assim, na região do cérebro que movimenta tal parte do corpo. E eu falei, isso eu sei fazer. Vou fazer. Comecei a fazer. Eu não sei se vocês notaram, mas eu estou falando um pouquinho mais rápido. Né? Um pouquinho mais rápido. E eu comecei a estimular a fala ontem. Né? Na verdade, eu estou estimulando a mão direita, ó, já sobe. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E como a região da mão direita é muito perto da área de Broca, que é a região da fala, pegou lá. Eu falei, olha, está todo mundo falando que eu estou falando mais rápido. Me aguentem agora. Aí eu falei, vou estimular a fala, então. Coloquei ontem da região da fala. E vamos ver se da próxima vocês notam mais diferença. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não tenha medo das tempestades. Dá medo mesmo. Eu senti como se eu estivesse na cova. Eu sentia um medo, um pavor, principalmente de deixar meus filhos aqui, horrível. Mas não sinta medo da tempestade. Você está afirmado em Cristo? Está fugindo. Você está afirmado na rocha? Você tem dureza de rocha? Tem. Se você tem dureza de rocha, não tenha medo. Eu vou te falar uma coisa. A tempestade vem, mas creia e queira. Tudo que você for passar com Jesus. Ninguém conhece mais a dor do que Ele. Sabe, diante das perdas, do luto, das mortes, diante da doença, da falta de emprego, de perspectiva de vida, não sei o que você tem temido. O que eu sei é que para o teu medo tem uma resposta. Pareça com Cristo. Tenha a firmeza de Cristo. Amém? Cristão não é feito para andar por aí molenga, não. Já basta eu, né? Não é. Ainda que você pareça molenga, dentro de você tem que ter uma força. E essa força é a dureza da resistência na tempestade. Amém? Escuta uma coisa. Tem bênçãos que parecem bênçãos e são maldição. Mas tem coisas que a gente acha que são maldição e é só o jeitinho do Senhor de te trazer a sua maior bênção. Amém? Creia não naquilo que você vê, creia no Senhor, no que o Senhor pode fazer. Amém? Glorifica Ele. Até o texto me dava um exemplo do diamante. Diamante é lindo, não é? Só que você já viu o quanto ele é resistente, né, Érica? O quanto ele é duro. Quebra um diamante para você ver. Não quebra. Você tem que ser assim, coração firme,
parecido com o coração de Jesus, capaz de viver a dor. Não, viver dor é sofrer sim, chorar sim, mas não se desesperar de quem tem nos sustentado. Amém? A segunda coisa que eles avaliam é cor. O tipo da rocha, o tipo de pedra preciosa que vai sair de lá é avaliado segundo a cor. Mas sabe o que é interessante? A cor, ela traz uma especificidade para a rocha. Está fugindo de novo. Para a rocha. Então, quanto mais específico, mais colorido. E sabe o que é legal? A cor, ela depende, ela não é boa sozinha. Ela é boa em conjunto. Ou seja, olha para você e veja a sua cor, simbolicamente falando. Gente, olha em volta de você e quantas outras cores. Faça parte do corpo de Cristo. Com o seu dom, o dom que Deus te deu. O dom que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, as características que são só suas. Tá, tem um monte de tecladista por aí, mas o Gé é o Gé, né? Tem um monte de gente que ora por aí, mas a Érica é a Érica. Entende? E para o Senhor é assim. Cada um tem o seu papel. Importante e fundamental. Não importa onde esteja, importa é que esteja. E sabe quando o seu papel vai fazer sentido, moça bonita? Quando você estiver junto de outro irmão também fazendo a obra. Isso vai trazer para você sentido, significado e noção de pertencimento. Nós pertencemos a Cristo. Eu olho em volta de você, olha quanta gente na igreja. Pode olhar, mexe o pescoço aí. Um monte de cor aí, ó. Um monte de cor. Porque o arco-íris é do Senhor, viu? Todo mundo tenta se apropriar de tudo que é de Cristo. Mas o arco-íris é de Deus. Foi Ele que riscou o céu com várias cores para formar aliança com o seu povo. O arco-íris é do Senhor. E a igreja é sim colorida. É sim cheia de cor, cheia de vida. E você vai brilhar quando? Quando estiver envolvida naquilo que o Senhor te chamou para fazer, né? A irmã lá atrás, tão linda cantando. Gosto tanto dela cantando. Que coragem! É difícil vir aqui cantar. É difícil pregar. Mas como ela ficou mais bonita no meio do louvor. Por quê? Porque é onde o Senhor te chama e te coloca para fazer. Faça parte deste arco-íris, das cores que o Senhor tem pintado. Amém? Outra característica, transparência. Minerais transparentes deixam a luz passar. E sabe qual o mais valioso? Aquele mais transparente. Você tem deixado a luz do Senhor passar por você? Tem chegado em outro? Ou chega em você e para aí? Não pode ser opaco diante do Senhor. Tem que ser transparente. Transparente com a sua vida, com a sua família, transparente com a sua comunidade, com a sua igreja, com o seu pastor e principalmente transparente com o Senhor. Senta lá e fala: Senhor, estou sentindo inveja mesmo, estou brava comigo por isso,
Mas é o que eu tenho agora aqui. Me ajuda. Estou com raiva mesmo, estou triste mesmo. Não queira pintar para o Senhor algo que você não é. Porque a sua transparência tem valor. A sua transparência tem valor. Eu e meu marido, a gente tem uma mania. Lá em casa não tem senha. A senha dos celulares são todas iguais. Não foi nunca uma norma, uma regra. Só é assim, né? E uma vez teve uma situação em que um paciente misturou um pouco as estações e eu contei para ele. E minha irmã falou assim, você conta tudo para ele? Eu falei, conto. Né? Quando eu me incomodo, quando é algo estranho, ou quando é algo, sei lá, eu conto. Ele é meu melhor amigo. E não tem alguém que vai me livrar de entrar em roubada do que o meu marido, gente. Ele fala assim para mim, olha, presta atenção ali. Sempre foi assim. E um ouve o outro. Não, a gente também tem um monte de problemas, gente. Um monte de coisa que a gente precisa corrigir a cada dia. Mas nós temos, sim, uma relação transparente. Né? E se é assim em família, precisa ser assim com o Senhor. Gente, Ele é teu melhor amigo. Se tem alguém que vai te ajudar a vencer a si mesmo, é Ele. Amém? Risco. Esse eu achei muito interessante. Olha só. É o tipo de pó que revela a essência da fé. Essência da fé fui eu que coloquei. O tipo de pó é assim, eles pegam a pedra, a rocha, que já está sendo lapidada, e eles fazem um risco. E o pó que sai daquele risco vai dizer de que tipo é aquela rocha. Olha que interessante. Talvez Deus te faça uns risquinhos aí, só para saber o que sai de você quando você é riscado. O que sai da gente quando o nosso orgulho é ferido? O que a gente solta quando a gente tem a nossa fé confrontada? O que você solta quando você é arriscado? Eu fiquei me perguntando isso, porque tem momentos que a gente conhece as pessoas assim. No momento que você diz, por exemplo, não posso fazer isso. Você risca a pessoa. O que sai dela? Sai tudo bem, irmã, eu entendo, ou sai, como você ousa dizer não para mim? O que sai de nós quando nós somos contrariados, riscados, confrontados? Que tipo de pó a gente libera? Pensa aí. Pensa aí. Porque isso é a sua essência. E se não está boa, precisa estar. E se não está boa, precisa estar parecida com a essência de Jesus. Quando ele foi riscado, saiu sangue e água. Saiu tudo dele. Tudo de melhor que ele tinha. E nós, quando somos confrontados, sai o que de nós?
Eu me perguntei isso arduamente com medo de mim mesma, porque ser cristão também é se confrontar e ver e testar para saber o quanto de nós está parecido, alinhado com o projeto de Deus. Amém? Eu sei que é triste, mas glorifica o Senhor. Então, a última. Está acabando, me deixa só mais um pouquinho, pastor. Magnetismo. O quanto a rocha é atraída pelo ímã. O quanto de nós somos atraídos pelo Senhor. Quanto de nós? Avalie aí. Quando tudo está ruim, você tem vontade de se fechar no seu quarto e conversar com o Senhor? Quando tudo está bom, você tem vontade de fechar a porta e agradecer o Senhor? Quanto de nós está atraído pelo Senhor? O quanto de nós precisa estar atraído pelo Senhor? Quanto? Isso tudo aqui são características de rocha. Isso tudo aqui diz sobre que tipo de criaturas precisamos ser para ser mais parecidas com a rocha. Para não estarmos só perto de Jesus, conhecendo Jesus, sabendo quem Ele é. Não. Precisa estar brilhando Jesus. Que a luz dele possa passar por nós e chegar em outro. Precisamos transbordar Jesus. Amém?